Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe, antes que o mês acabe. Era fim de tarde quando o silêncio começou a mudar de textura. Não era um silêncio pesado, daqueles que apertam o peito ou carregam algo não dito. Era um silêncio que parecia se acomodar nos cantos da casa, como se estivesse ali apenas para acompanhar o tempo, não para interrompê-lo. A luz entrava pelas frestas da janela com um tom mais baixo, quase dourado, e pousava sobre os móveis com delicadeza. Helena percebeu isso antes mesmo de olhar o calendário. Ela estava na cozinha, com as mãos apoiadas na borda da pia, olhando para a rua sem realmente ver nada específico. As árvores do outro lado balançavam devagar, e havia um ritmo tranquilo em tudo, nos passos de quem passava, no som distante de um portão, no leve rangido da madeira da própria casa. Foi então que ela pensou, quase sem intenção: o mês está acabando. Não era uma constatação urgente, nem melancólica. Helena respirou fundo, como quem aceita uma presença, e por algum motivo, não sentiu vontade de correr atrás de nada que tivesse ficado para trás. O mês tinha passado como passam os meses que não anunciam grandes mudanças, mas que de alguma forma transformam tudo por dentro. Havia sido um mês de pequenas coisas, pequenos atrasos, pequenas decisões, pequenas pausas que antes ela não se permitia. Helena lembrava de como no começo ainda carregava uma espécie de pressa. Não uma pressa evidente, mas uma urgência silenciosa de fazer tudo caber: compromissos, planos, expectativas, ideias que ainda nem tinham forma. Mas com o passar dos dias, algo começou a se ajustar. Talvez tenha sido naquela manhã em que ela decidiu não responder mensagens imediatamente, ou na tarde em que deixou a louça para depois, apenas para ficar sentada ouvindo a chuva, ou ainda no dia em que percebeu que não precisava explicar tanto, nem para os outros, nem para si mesma. As mudanças não vieram como resoluções, vieram como permissões. E agora ali, diante da pia, com o mês prestes a terminar, ela sentia como se tivesse atravessado algo sem perceber exatamente quando começou. Ela caminhou até a sala. O sofá ainda guardava o leve afundamento de onde ela costumava se sentar no fim do dia. Sobre a mesa, um livro aberto marcava uma página que ela já havia lido 2 vezes, não por dificuldade, mas porque gostava de permanecer ali mais um pouco. Havia também uma xícara esquecida, com um resto seco de café no fundo. Helena olhou para aquilo tudo com uma espécie de carinho novo. Não era sobre organização ou descuido. Era sobre reconhecer os rastros do próprio tempo. Ela passou a mão pelo encosto da cadeira, como quem cumprimenta um espaço conhecido. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu vontade de arrumar imediatamente. Deixou estar. Naquela noite, o ar parecia mais fresco. Ela abriu a janela do quarto e deixou que a brisa entrasse, movimentando levemente a cortina. Havia um cheiro distante de terra. Talvez alguém tivesse regado plantas. Talvez tivesse chovido em algum ponto da cidade. Helena sentou na beira da cama, com o calendário aberto no celular. Os dias do mês estavam quase todos riscados. Não com marcações exatas, mas com pequenas anotações: compromissos, lembretes, ideias que surgiram de repente e precisavam ser registradas antes de desaparecer. Ela passou o dedo pelos últimos dias, e então percebeu algo curioso. Não havia nada urgente ali. Nenhum grande evento. Nenhuma pendência que gritasse por atenção. Nenhuma cobrança interna dizendo: você deveria ter feito mais. A ausência disso não trouxe vazio. Trouxe calma. Nos dias seguintes, Helena começou a notar o mundo de uma forma mais silenciosa. O som do café sendo preparado pela manhã parecia mais nítido. A luz que entrava pela janela da cozinha mudava de posição, com uma precisão quase bonita demais para ser ignorada. O barulho da rua já não a incomodava, pois ele apenas compunha o cenário. Ela passou a caminhar um pouco mais devagar dentro da própria casa, como se quisesse sentir cada espaço antes que o mês terminasse. Abriu gavetas que não abria há semanas. Dobrou roupas com mais cuidado do que o necessário. Parou diante do espelho sem pressa de sair dali. Não era um ritual. Não era um fechamento formal. Era apenas uma forma de estar presente no fim de algo, sem tentar transformá-lo em um marco grandioso. Em uma das tardes,
Encontrou uma pequena caixa no fundo do armário. Não lembrava exatamente quando a havia colocado ali. Dentro havia papéis dobrados, alguns bilhetes antigos e uma fotografia que ela levou alguns segundos para reconhecer. Era dela mesma, mais jovem, com um sorriso que parecia mais espontâneo do que planejado. O cenário ao fundo era simples. Talvez um dia comum que alguém decidiu registrar sem motivo específico. Helena ficou olhando para aquela imagem por um tempo. Não houve tristeza, nem nostalgia pesada. Apenas um reconhecimento tranquilo. Eu fui essa pessoa. E de alguma forma, ainda era. Mas não completamente. E tudo bem. Ela guardou a fotografia de volta, sem cerimônia. Não por querer esquecê-la, mas por não precisar mantê-la à vista para validar nada. Na última semana do mês, o tempo pareceu desacelerar ainda mais. Não porque os dias ficaram mais longos, mas porque Helena já não os atravessava com a mesma urgência. Ela começou a encerrar pequenas coisas. Respondeu mensagens que estavam abertas há dias sem pressa, sem culpa. Terminou o livro da mesa, não porque precisava, mas porque queria saber como terminava. Organizou a cozinha em um fim de tarde qualquer, com música baixa ao fundo. Cada ação parecia carregar um sentido leve de conclusão. Como fechar portas sem fazer barulho. Na penúltima noite, choveu. Uma chuva constante, sem vento forte, sem trovões. Apenas água caindo de forma contínua, como se o céu estivesse aos poucos, esvaziando algo que já não precisava mais guardar. Helena sentou na sala, com as luzes apagadas, ouvindo o som da chuva. Não pensava em nada específico, mas de alguma forma, sentia que algo dentro dela também estava sendo lavado, não de forma dramática, mas como quem limpa um espaço para que ele possa respirar melhor. Ela encostou a cabeça no sofá e fechou os olhos. E ali, naquele momento, percebeu com clareza. Não havia nada a ser resolvido antes que o mês acabasse. E isso não significava falta de responsabilidade. Significava paz. O último dia chegou sem anúncio. Não houve sensação de despedida. Nenhum pensamento grandioso sobre recomeços. Amanhã foi comum. Helena preparou o café, abriu as janelas, deixou o ar circular pela casa. O sol entrou com uma luz mais suave, como se respeitasse o ritmo daquele dia. Ela passou pela sala, pelo quarto, pela cozinha e em cada espaço havia uma sensação de presença. Como se tudo estivesse exatamente onde precisava estar. Inclusive ela. No fim da tarde, sentou-se novamente perto da janela. As mesmas árvores balançavam do outro lado da rua. Os mesmos sons preenchiam o ambiente. Mas algo estava diferente. Não no mundo. Nela. Helena apoiou o queixo na mão e observou o movimento lá fora. E sem perceber, sorriu de leve. Não era um sorriso de conquista, nem de alívio. Era um sorriso de reconhecimento. De quem entende finalmente que nem todo fim precisa ser marcado por intensidade. Alguns finais são apenas isso. Um ajuste suave do tempo. Uma respiração mais profunda. Um espaço interno que se organiza sem esforço. Quando a noite chegou, Helena não fez nada especial. Não contou os minutos. Não esperou o relógio marcar um novo ciclo. Apenas apagou as luzes, fechou as janelas e se deitou. O mês terminaria de qualquer forma. Mas dentro dela, ele já havia terminado com calma, com espaço, com uma espécie de silêncio que não incomodava. Antes de dormir, pensou pela última vez naquele dia. Está tudo bem assim. E estava. O mês acabou sem ruído. E no lugar onde antes havia pressa, restou apenas uma sensação leve de continuidade, como se o próximo começo já estivesse ali, mas não precisasse ser anunciado. Na manhã seguinte, nada parecia pedir pressa. O novo mês havia começado, mas não havia nele aquela energia de recomeço abrupto, como se tudo precisasse ser diferente de uma vez. Pelo contrário, era como se o tempo tivesse decidido continuar no mesmo tom, apenas virando a página com cuidado. Helena acordou antes do despertador. Ficou alguns minutos deitada, observando a luz que começava a se formar no teto. Havia algo de familiar naquela cena, como se o dia anterior ainda estivesse ali, estendido em continuidade, sem ruptura. Ela não pensou em metas, não pensou em listas, nem em tudo o que agora deveria fazer. Apenas respirou. Na cozinha, o café foi preparado no mesmo ritmo de sempre. Mas dessa vez, Helena percebeu algo que antes passaria despercebido.
O som da água aquecendo parecia mais presente do que o costume. Não mais alto, não mais intenso, apenas mais notado. Ela apoiou as mãos na bancada e ficou ali, esperando. Não mexeu no celular. Não adiantou nenhum outro passo. Esperar não parecia perda de tempo. Parecia parte do processo. Quando o café ficou pronto, ela serviu na xícara de sempre e levou até a sala. Sentou-se no mesmo lugar, mas com uma sensação ligeiramente diferente, como se estivesse ocupando aquele espaço com mais consciência. A casa estava igual. E ainda assim, não estava. Os dias seguintes não trouxeram grandes acontecimentos, mas trouxeram algo mais difícil de nomear. Uma espécie de continuidade tranquila. Helena passou a notar como certas coisas se encaixavam sem esforço quando não eram apressadas. Uma conversa que antes pareceria longa demais agora encontrava pausas confortáveis. Uma tarefa simples deixava de ser apenas obrigação e se tornava um momento presente. Até o silêncio, aquele silêncio que antes ela preenchia com qualquer ruído, começou a ganhar valor próprio. Ela não estava tentando manter aquela sensação. Isso talvez fosse o mais importante. Ela apenas não estava interrompendo. Em uma das tardes, enquanto organizava alguns papéis, Helena encontrou uma folha em branco. Era apenas uma folha comum, esquecida entre anotações antigas. Mas ao pegá-la, ela hesitou. Não por dúvida, mas por reconhecer ali um espaço aberto. Sentou-se à mesa com a folha diante de si. Por alguns segundos, não escreveu nada. E, curiosamente, não sentiu necessidade de preencher imediatamente. Passou os dedos pela superfície do papel, como se confirmasse que ele estava ali, disponível sem exigir conteúdo, sem cobrar direção. Então, com calma, escreveu apenas uma frase. Nem todo começo precisa ser decidido agora. Olhou para aquilo por um tempo. E foi o suficiente. Dobrou a folha e a deixou sobre a mesa. Não como um lembrete urgente, mas como algo que poderia permanecer ali, sem pressa de ser revisitado. As semanas começaram a avançar. Porém, algo do fim do mês anterior permanecia. Não como nostalgia, mas como um tipo de aprendizado silencioso. Helena percebeu que havia mudado a forma como atravessava os dias. Antes ela pensava no tempo como algo que precisava ser preenchido. Agora o tempo parecia mais um espaço a ser habitado. E isso mudava tudo. Ela passou a sair para caminhar sem destino definido. A deixar algumas respostas para depois, não por negligência, mas por respeito ao próprio ritmo. A observar mais, falar menos e, curiosamente, sentir mais presença nas pequenas interações. Nada disso foi planejado. Foi acontecendo. Em uma noite tranquila, enquanto fechava as janelas, Helena percebeu algo que a fez parar por um instante. O vento estava diferente. Não mais com aquele frescor do fim de ciclo. Havia nele um leve movimento, quase imperceptível, como se anunciasse continuidade e não mudança brusca, mas movimento constante. Ela ficou parada ali com a mão ainda apoiada na janela. E então entendeu, sem precisar colocar em palavras. O mês havia terminado, mas o que ele trouxe não havia ido embora. Naquela mesma noite, antes de dormir, Helena voltou à sala. A folha dobrada ainda estava sobre a mesa. Ela a abriu novamente. Leu a frase. E dessa vez, acrescentou mais uma, logo abaixo. Mas alguns já começam em silêncio. Ficou olhando para as duas linhas. E pela primeira vez desde o início daquele novo mês, sentiu algo diferente da calma. Não era ansiedade, nem expectativa. Era uma leve abertura. Como se algo estivesse pronto para surgir, não por obrigação, mas por espaço. Dias depois, quase sem perceber quando exatamente, Helena começou a fazer pequenas escolhas diferentes. Aceitou um convite que antes recusaria. Iniciou uma conversa que antes deixaria passar. Retomou uma ideia antiga, mas sem a pressão de transformá-la em algo imediato. Nada grandioso, apenas significativo, porque vinha de um lugar mais leve. Certa tarde, ao voltar para casa, ela parou na porta antes de entrar. Olhou ao redor. A rua, as árvores, o movimento, tudo seguia como sempre. Mas havia algo nela que não precisava mais correr para dentro, nem fugir para fora. Ela abriu a porta devagar. Entrou, e ao fechar atrás de si, percebeu que carregava consigo algo que não tinha antes. Uma sensação de continuidade, tranquila. Não importava exatamente em que dia do mês estava, nem o que ainda viria. Havia espaço. E isso bastava.
Naquela noite, deitada, Helena não pensou no tempo como algo que passa. Pensou no tempo como algo que se acomoda, que encontra lugar, que aos poucos organiza o que precisa ser organizado, sem exigir pressa. Ela fechou os olhos, e antes de adormecer, uma última percepção surgiu, clara e simples. O fim do mês não foi um encerramento. Foi uma forma de aprender a continuar. E dessa vez, continuar não parecia uma tarefa. Parecia um convite. Um daqueles convites silenciosos, que não pedem resposta imediata, mas que ainda assim, são aceitos. Sem esforço. Sem anúncio. Os dias continuaram a se acomodar uns nos outros, como páginas viradas sem pressa. Não havia um marco claro que separasse o antes e o agora. Ainda assim, Helena sentia em gestos pequenos, quase imperceptíveis, que algo dentro dela seguia se ajustando com uma delicadeza constante. Era como se o tempo, em vez de avançar, estivesse aprendendo a permanecer. Numa manhã mais silenciosa que o habitual, Helena decidiu não abrir as janelas imediatamente. Ficou na sala, ainda com a casa meio adormecida, observando como a luz conseguia entrar mesmo assim, fina, atravessando frestas, desenhando linhas suaves no chão. Sentou-se no sofá sem levar nada nas mãos. Sem café, sem celular, sem intenção de ocupar aquele momento. E pela primeira vez, percebeu que não estava esperando nada em troca daquele silêncio. Ele por si só, bastava. Ao longo daquela semana, pequenas memórias começaram a surgir. Não como lembranças invasivas, mas como presenças leves. Um gesto antigo, uma tarde distante, uma sensação que ela já tinha vivido, mas que agora voltava com outra forma. Helena não tentou organizar essas lembranças. Também não tentou entendê-las completamente. Apenas deixava que passassem por ela, como o vento que entra por uma janela aberta. Sentido, mas não retido. E isso fazia diferença. Antes cada lembrança parecia pedir interpretação. Agora bastava ser reconhecida. Em uma dessas tardes, enquanto dobrava roupas recém-lavadas, Helena percebeu algo curioso. Havia um cuidado maior em seus movimentos. Não um cuidado forçado, mas natural. Como se cada gesto carregasse mais presença do que antes. Ela alisou uma camisa com a palma da mão, observando as dobras desaparecerem. E naquele instante simples, teve uma sensação clara. Nem tudo precisava ser resolvido. Algumas coisas apenas se ajeitavam com o tempo. No fim do dia, decidiu sair para caminhar. Não havia destino, nem um trajeto definido. Apenas a vontade de se mover um pouco, de sentir o corpo acompanhando o ritmo tranquilo que já havia se instalado dentro dela. As ruas estavam calmas. Algumas pessoas passavam, outras conversavam à distância, e havia um som constante, discreto, de vida acontecendo. Helena caminhava sem olhar o relógio, sem calcular quanto tempo ficaria fora. E a cada passo, percebia que não estava tentando chegar a lugar algum. Ao voltar para casa, notou algo diferente no ar. Não era exatamente o cheiro, nem a temperatura. Era uma sensação. Como se o espaço tivesse absorvido os dias recentes e agora devolvesse algo mais leve. Ela deixou os sapatos perto da porta, caminhou até a sala e se sentou. Ficou ali por alguns minutos sem fazer nada. E então percebeu. Não havia mais aquela necessidade sutil de fechar ciclos. Porque de alguma forma, eles já estavam se fechando sozinhos. Sem esforço. Sem cerimônia. Naquela noite antes de dormir, Helena voltou à mesa onde havia deixado a folha dobrada. Abriu. Leu as duas frases. E depois de um breve silêncio, acrescentou uma terceira. E alguns finais continuam acontecendo, mesmo depois que acabam. Ela observou as palavras com calma. Não como alguém que busca uma resposta, mas como alguém que reconhece um processo. Dobrou o papel novamente. Dessa vez com ainda mais suavidade. Os dias seguintes trouxeram uma leve mudança de ritmo. Não externa. Nada no mundo ao redor parecia diferente. Mas dentro dela, havia uma espécie de expansão silenciosa. Helena começou a perceber possibilidades onde antes via apenas rotina. Uma ideia que poderia ser retomada. Um caminho diferente para voltar para casa. Uma conversa que talvez valesse a pena iniciar. Nada urgente, mas tudo disponível. Em uma manhã qualquer, enquanto organizava a estante, ela encontrou um espaço vazio entre os livros. Ficou olhando para aquele pequeno intervalo, e por um momento, pensou em preenchê-lo.
mas não imediatamente. Passou os dedos pelo espaço vazio, como havia feito com a folha em branco dias antes, e sorriu quase sem perceber. Nem todo espaço precisa ser ocupado assim que aparece. Alguns existem apenas para lembrar que há lugar para o novo. Naquela tarde, sentada perto da janela, Helena observava o movimento da rua com uma atenção tranquila. As árvores continuavam ali. Os sons continuavam os mesmos. O tempo seguia constante, sem anunciar suas mudanças. Mas dentro dela, havia algo diferente de quando o mês estava terminando. Antes havia um fechamento suave. Agora havia uma continuidade, igualmente suave. Sem rupturas, sem exigências. Apenas um fluxo que não precisava ser controlado. Quando a noite chegou, Helena não fez nada extraordinário. Preparou algo simples para comer. Organizou o que precisava ser organizado. Apagou as luzes no ritmo habitual. Mas ao deitar, ficou alguns segundos com os olhos abertos, olhando para o teto. E então percebeu algo com clareza. Ela não estava mais esperando o próximo fim para sentir aquela paz. Ela já estava dentro dela. Fechou os olhos. E naquele silêncio confortável que já era familiar, o tempo parecia menos uma linha e mais um espaço amplo, onde finais e começos não se opunham, mas coexistiam com naturalidade. O mês havia acabado, mas o que ele trouxe permaneceu. Os dias não passaram, eles se acomodaram. Era assim que Helena agora percebia o tempo. Não como algo que escorre pelas mãos, mas como algo que encontra lugar dentro das coisas, dentro dos espaços, dentro dela. E curiosamente, essa percepção não a deixava mais lenta, apenas mais presente. Numa tarde de luz suave, Helena voltou àquela mesma posição perto da janela. Não por hábito, mas porque sem perceber, aquele lugar havia se tornado um ponto de pausa, não um refúgio, mas um ponto de encontro consigo mesma. Lá fora o movimento era o de sempre. Um carro passando mais devagar. Alguém falando ao telefone na calçada. O leve balançar das folhas, como se respondessem a um vento que quase não se via. Helena apoiou o braço no parapeito e observou. Mas dessa vez, não era o que estava fora que chamava sua atenção. Era o que já não estava mais dentro. A pressa. A necessidade constante de entender. A sensação de que algo precisava ser resolvido antes que o tempo seguisse. Tudo isso havia diminuído. Não desaparecido por completo, mas já não ocupava tanto espaço. E isso por si só era suficiente. Naquela mesma tarde, ela decidiu abrir uma gaveta que não abria há muito tempo. Não havia motivo específico. Apenas uma vontade leve de ver o que estava ali. Dentro encontrou objetos simples, papéis antigos, um caderno com poucas páginas usadas, uma caneta que já não funcionava direito. Nada que pedisse atenção. Nada que tivesse urgência. Passando os dedos pelos objetos. Reconhecendo, sem necessidade de reviver. Até que entre os papéis, encontrou algo diferente. Um envelope vazio. Sem nome. Sem data. Sem qualquer indicação de uso. Helena o pegou com cuidado. E ao segurá-lo, teve uma sensação curiosa não de lembrança, mas de possibilidade. Levou o envelope até a mesa. Sentou-se. E por alguns instantes, apenas o manteve entre as mãos. Diferente da folha em branco, o envelope parecia sugerir algo mais concreto. Não apenas um espaço, mas um gesto. Ela abriu uma das gavetas da mesa e pegou uma nova folha. Colocou-a diante de si. Mas dessa vez, não hesitou tanto. Não porque soubesse exatamente o que escrever, mas porque não sentia mais a necessidade de acertar. Começou com calma, sem pensar demais. Para um dia qualquer, em que eu precise lembrar. Parou, respirou, e deixou que as palavras viessem no ritmo que quisessem. Não escreveu uma carta longa, nem tentou explicar sua vida, seus sentimentos ou o que havia aprendido. Escreveu apenas o suficiente, sobre o silêncio que havia encontrado, sobre a forma como o tempo havia mudado de ritmo, sobre a paz que não veio de algo grandioso, mas de pequenas permissões. Dobrou o papel, colocou-o dentro do envelope, e antes de fechá-lo, acrescentou apenas mais uma linha. Isso também passa, mas não precisa ir embora. Selou o envelope com um cuidado simples, sem cerimônia. Naquela noite, Helena caminhou pela casa com o envelope nas mãos. Passou pela sala, pela cozinha, pelo quarto, e por um momento, pensou em guardá-lo na gaveta novamente. Mas não fez isso. Em vez disso,
Deixou o envelope sobre a mesa da sala à vista, mas sem destaque, como algo que não precisava ser escondido, nem constantemente lembrado. Os dias seguintes continuaram no mesmo ritmo tranquilo, mas havia algo novo quase imperceptível, uma leve intenção, não de mudar tudo, mas de participar mais conscientemente do que já estava acontecendo. Helena começou a perceber que suas escolhas, por menores que fossem, carregavam agora uma espécie de suavidade. Ela não reagia mais ao tempo. Ela caminhava com ele. Em uma manhã clara, ao passar pela mesa, seus olhos encontraram o envelope. Ela não o abriu. Nem sentiu vontade de fazê-lo. Apenas reconheceu sua presença. E isso bastou. Porque não era sobre o conteúdo. Era sobre o gesto. Sobre ter deixado algo registrado sem urgência. Sem necessidade de retorno imediato. Como quem planta algo sem esperar ver crescer naquele instante. Naquela tarde, ao sair para caminhar, Helena seguiu por um caminho ligeiramente diferente. Não muito. Apenas o suficiente para mudar o cenário. E enquanto andava, percebeu algo com clareza tranquila. Ela não estava mais entre um fim e um começo. Ela estava em continuidade. Ao voltar para casa, o sol já começava a descer. A luz entrava pela janela com aquele mesmo tom dourado de dias atrás, mas agora parecia ainda mais familiar. Como se tivesse deixado de ser apenas uma cena bonita e se tornado parte de algo maior, algo que ela já reconhecia. Naquela noite, antes de apagar as luzes, Helena parou mais uma vez no centro da sala. Olhou ao redor, não buscando algo específico, mas confirmando uma sensação. A casa estava em silêncio. O tempo também. E dentro dela, não havia expectativa de que algo precisasse acontecer para que aquele momento fosse suficiente. Ela respirou fundo. E com uma leveza que não precisava ser explicada, percebeu. O fechamento daquele mês não tinha sido um ponto final. Tinha sido uma abertura discreta. Uma daquelas que não chamam atenção, mas mudam a forma como tudo continua. Helena apagou a última luz. Caminhou até o quarto. E ao se deitar, não pensou no amanhã como algo distante, nem no passado como algo encerrado. Pensou apenas no agora, não como um instante isolado, mas como um espaço contínuo onde tudo encontrava lugar. Fechou os olhos, e no silêncio que já não era vazio, mas cheio de presença, o tempo seguiu não avançando, não correndo, mas permanecendo com ela, como algo que finalmente não precisava ser alcançado. Naquela noite, algo mudou, mas não como uma virada brusca. Foi quase imperceptível. Helena acordou no meio da madrugada, não por um barulho alto, nem por um sonho inquieto. Foi um daqueles despertares leves, em que o corpo simplesmente decide abrir os olhos por alguns instantes. O quarto estava em silêncio, mas não completamente. Havia um som baixo vindo da sala. Um papel sendo arrastado. Ela franziu levemente a testa, ainda meio sonolenta. Ficou parada por alguns segundos, ouvindo. O som se repetiu. Suave. Intermitente. Nada assustador, apenas curioso. Helena se levantou devagar. Atravessou o corredor com passos leves e ao chegar na sala, acendeu a luz. E então viu. O envelope. Não mais exatamente onde ela havia deixado. Estava alguns centímetros fora do lugar, quase na beirada da mesa, como se tivesse escorregado pouco a pouco. A janela da sala estava entreaberta. Uma corrente de ar suave entrava, movendo levemente a cortina. E com ela, o envelope deslizava. Helena ficou olhando aquela cena por alguns segundos. E então, inesperadamente riu. Não uma risada alta, mas uma daquelas risadas sinceras, que escapam sem esforço. Claro, murmurou, passando a mão pelo rosto ainda sonolento. Aquele mistério não era um sinal, nem um presságio, nem um chamado profundo do tempo ou da vida. Era só o vento. Ela caminhou até a mesa, pegou o envelope e o colocou de volta no centro. Dessa vez, apoiou um pequeno objeto sobre ele, um porta-copos de madeira que estava ali por perto. Resolveu o problema. Simples assim. Mas antes de voltar para o quarto, ficou alguns segundos parada, olhando para aquilo. O envelope agora imóvel. A cortina ainda se movendo levemente. O silêncio da casa, intacto. E algo dentro dela se organizou, com uma clareza leve. Durante tanto tempo, ela havia buscado significados em tudo. Sinais, explicações, momentos que queriam dizer algo. E agora, nem tudo precisava dizer.
Algumas coisas apenas aconteciam. E curiosamente, isso tornava tudo mais leve. De volta ao quarto, Helena se deitou novamente. Mas não fechou os olhos de imediato. Ficou olhando o teto, com um pequeno sorriso ainda presente. E pensou, com uma tranquilidade quase divertida. Talvez a paz seja isso. Perceber que nem tudo precisa ser profundo. Às vezes é só o vento mexendo um envelope, no meio da noite. Na manhã seguinte, acordou com a luz entrando pela janela. Levantou-se sem pressa, como já vinha fazendo. Ao passar pela sala, seus olhos foram direto para a mesa. O envelope continuava ali, quieto, sem mistério algum. Helena se aproximou. Pegou-o nas mãos por um instante e dessa vez, abriu. Leu as palavras que havia escrito, dias antes. As frases simples. O tom calmo. Aquela tentativa sincera de guardar o momento, sem aprisioná-lo. Quando terminou, não houve emoção intensa. Não houve revelação. Apenas um reconhecimento tranquilo e um leve sorriso. Disse em voz baixa. Faz sentido. Dobrou o papel novamente, mas não colocou de volta no envelope. Em vez disso, deixou-o aberto, sobre a mesa. Sem necessidade de fechar. Sem necessidade de guardar. Naquela tarde, enquanto preparava o café, Helena percebeu algo que a fez rir novamente dessa vez. Ainda mais leve. O porta-copos que ela havia usado para segurar o envelope estava agora fora do lugar. Provavelmente ela mesma havia movido sem perceber. Ou talvez, o vento tivesse ajudado de novo. Ela olhou para a sala, fingindo por um segundo uma suspeita divertida. Ok, já entendi, disse, com um meio sorriso. E voltou para a cozinha. O dia seguiu simples, como tantos outros. Mas dessa vez, havia algo diferente no modo como ela atravessava cada momento. Não era apenas calma. Era leveza. Uma leveza que permitia sorrir das pequenas coisas. Que não exigia explicações. Que não transformava cada detalhe em um símbolo. Uma leveza que finalmente não precisava ser mantida. Apenas acontecia. No fim da tarde, Helena voltou ao lugar perto da janela. As árvores balançavam como sempre. A rua seguia no mesmo ritmo. A luz dourada voltava, como se nunca tivesse ido. Ela se apoiou no parapeito, observando. E por um instante, pensou em como tudo aquilo havia começado. Com o fim de um mês. Com uma sensação suave de fechamento. Com um silêncio que não pedia nada. E agora? Não havia mais fim a encerrar. Nem começo a anunciar. Apenas continuidade. Helena respirou fundo. E com um sorriso discreto, daqueles que não precisam ser explicados, deixou o olhar descansar na paisagem. O tempo seguiu. Sem pressa. Sem cobrança. E dentro dela, algo finalmente parecia resolvido. Não porque havia sido respondido, mas porque já não precisava mais ser. Antes de anoitecer, ela fechou a janela. Dessa vez com um pequeno cuidado extra. Só por precaução. Vai que o vento resolvesse dar opinião de novo.